Pai do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler um versículo bem conhecido. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens sobre a oração. E o título dessa série de mensagens é O Poder da Oração. E hoje nós vamos ler um texto bastante conhecido, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Já colocou ali, né? Vamos ler então. Ora, somente esse versículo, irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Senhor Deus, Pai Santo, Pai bendito que estás no céu, ajuda-nos, ó Deus, mais uma vez nesta noite a compreender a tua santa e bendita palavra. Que o Espírito do Senhor venha falar de forma profunda, de uma forma poderosa e maravilhosa aos nossos corações. Que possamos sair daqui edificados e fortalecidos na fé, de maneira tal que nós possamos te servir cada vez melhor. E que o Senhor seja verdadeiramente glorificado no nosso meio. Seja conosco, ó Deus, a sua presença, e que o nome de Jesus Cristo seja verdadeiramente exaltado. Amém. O título deste sermão, irmãos, é Oração e Fé, um casamento perfeito. O escritor aos Hebreus, ele exorta os irmãos que estavam em eminente perseguição. Ele usa este versículo. Nós sabemos, irmãos, que a carta aos Hebreus, ela foi escrita para confortar, para exortar a igreja, a maioria, nesse caso aqui, os cristãos judeus que foram convertidos, e eles estavam em uma grande perseguição. Por isso que tem várias exortações aqui da questão de fé, da questão de perseverança, das questões de obediência, as questões de não retroceder, não voltar, devido às perseguições que estavam acontecendo. E quando ele fala que ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, vejam bem, é porque eles poderiam desanimar, eles poderiam estar bem com essa perseguição, eles poderiam desistir, até mesmo nem acreditar em um Deus que estava lá no céu e que poderia fazer alguma coisa por eles. Então o escritor fala, olha, quem se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe. Todas as vezes, irmãos, ou seja, que nós agimos corretamente e nós somos perseguidos por isso, porque nós agimos corretamente, o diabo, ele vem até nós colocar dúvida contra nós. É só a igreja, é só você andar corretamente. Você está certinha, orando, buscando a Deus, não perfeito, que ninguém é perfeito, mas andando corretamente, o diabo sempre vai colocar dúvida, tentar colocar dúvida no nosso coração. Está vendo? Está acontecendo isso com você por causa disso, disso, disso. Está acontecendo isso por causa de você por causa disso, disso, disso. O diabo sempre vai nos acusar. O diabo sempre vai querer nos maltratar. Isso aconteceu também com Jesus. Isso aconteceu com Jesus. Tem um texto que eu acabei não colocando aqui, fala assim, que você confiou em Deus, se entregando a Ele, mas veja o que aconteceu com você agora. Ou seja, se Deus existisse mesmo, Ele deixaria você passar por isso? O diabo vai falar isso constantemente contra nós. Está vendo o que você está passando? Se esse Deus existisse mesmo, você não estaria passando por isso. Isso aconteceu com Jó.
Lembra de Jó? Foi isso que aconteceu com Jó. Jó estava naquela situação, os irmãos conhecem a situação de Jó, e o diabo estava ali acusando Jó constantemente, usa inclusive até a própria mulher de Jó, como se Jó não fosse fiel a Deus. Ele fez isso, irmãos, com o próprio Filho de Deus no deserto, na tentação. Tu és o Filho de Deus? Transforma estas pedras em pães, você está com fome aqui, acusando, botando o próprio Filho de Deus contra o próprio Deus, para os irmãos verem as artimanhas de Satanás. Não é diferente conosco hoje em dia, irmãos. E quando Jesus estava na cruz, Satanás ainda tentou lançar dúvida no coração de Jesus. Em Mateus 27, 43, o diabo, usando os fariseus, usando os saduceus, eles falaram o seguinte: confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Você não confiou em Deus? Você não andava com Deus? Que Deus te livre agora. Você está aí, ó, pendurado na cruz. E pensa bem com quem nós estamos lidando. Se o diabo fez isso contra Jó, que nós conhecemos a integridade de Jó, se o diabo fez isso com vários cristãos, com o próprio Cristo, irmãos, ele não vai fazer isso conosco também? Então, o objetivo de Satanás, irmãos, sempre é fazer nós duvidar do amor de Deus. Esse sempre será o objetivo de Satanás. Nós não devemos duvidar de quem Deus é, e o que a sua palavra revela o que ele é, irmãos. Nós devemos sempre olhar para a palavra, porque quando o diabo colocar dúvida nos nossos corações, tentar colocar nós contra Deus, contra o amor de Deus, nós devemos examinar as Escrituras. O que a Bíblia diz de Deus, quem é Deus? Espera aí, a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. É nisso que você tem que ser firmado. Não com os pensamentos, Deus me abandonou, Deus me deixou, o Senhor. Não, você precisa crer que Ele existe, que Ele tem te abençoado. Não devemos duvidar nunca disso. Para muitos irmãos, Deus é o que a sua própria criação e imaginação acha que é. Muitas pessoas pensam que Deus é o que Ele acha, o que Ele imagina, o que a sua mente cria acerca de Deus. E nós não devemos seguir por esse caminho. Deus é amor, mas também Ele é um Deus de julgamento e de ira. Ele é um Deus, irmãos, que Ele é soberano. Ele age conforme Ele quer. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, Ele vai provar a nossa fé, a nossa comunhão, para que nós o busquemos, para que nós nos aproximamos dEle. Então, o autor aos Hebreus nos exorta a crer, irmãos, no que a palavra revela sobre Deus. Ele vai nos exortar constantemente, do primeiro capítulo de Hebreus até o último capítulo, mostrando quem Deus é na sua palavra, não o que nós pensamos sobre Ele. Então, quando estamos sob provação, irmãos, é muito mais fácil inventar sobre um Deus suave. Todas as vezes que estamos na prova, com grandes dificuldades, com grandes provações, a nossa mentalidade, a nossa fraqueza, a nossa natureza humana é querer suavizar quem Deus é, querer criar alguma imaginação sobre o que Deus é por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando e esquecemos que Ele é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, que está ali perto de nós e que prova também a nossa fé, porque Ele é um Deus soberano. Então, irmãos, se curvar diante do Deus da Bíblia, quando está nos provando, não é nada fácil. Não é nada fácil. Por isso que muitas das vezes têm pecado contra Deus por causa de vidas provações. Nós devemos crer em Deus em qualquer circunstância, mas principalmente na provação, irmãos. Nas doenças, nas enfermidades, na falta de alimento, na falta de roupa, nas provações, nas perseguições. Aí nós devemos dizer, Deus existe. Ele está me provando a minha fé. Nós devemos dizer, o Senhor é comigo, Ele está me provando a minha fé. Eu sei que Ele existe. Deus nunca vai abandonar o seu povo, Ele nunca vai abandonar os seus filhos. Ele é o nosso Deus. Você pode não gostar das provações ou dos ensinamentos, mas nós vamos para onde? Você vai para onde? Para onde que eu vou? Para onde que nós vamos? Eu não amo as provações, eu não gosto dos ensinamentos bíblicos, mas para onde nós vamos?
O que vai acontecer conosco? Nós devemos falar, irmãos, igual Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque o mundo, irmãos, não tem palavra satisfatória para nós. O mundo não tem respostas para nós. Entendam isso. Mas nós temos resposta porque nós temos um Deus que existe. Por isso o escritor aos Hebreus ele diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia que ele existe. E nós vamos ver dentro desse texto, irmãos, como que a oração e a fé, ela faz um perfeito casamento. Como que a oração e a fé, elas não podem se desvincular. As duas precisam sempre andar juntinha. E o escritor diz que sem fé, irmãos, é impossível agradar-lhe. Veja que o texto fala que sem fé é impossível agradar-lhe. O autor informa que sem fé é impossível agradar-lhe. Sem confiança em Deus, em sua fidelidade, na sua verdade, na sua sabedoria, em suas promessas, nós precisamos crer nisso que Deus fala na sua palavra. Um filho, irmão, só agrada o pai quando confia nele. O marido e a esposa só se agrada quando um tem confiança no outro. Se houver desconfiança e ciúmes de ambas as partes, só haverá discórdia e miséria entre eles. Precisa haver união entre o marido e a mulher e totalmente confiar um no outro. Assim é Deus. Ele não se contenta com quem não confia nele, irmãos. Deus não fica satisfeito quando nós não confiamos nele, quando nós não colocamos a nossa confiança nele. Que duvida da veracidade da sua palavra, que duvida das suas promessas, que duvida daquilo que ele nos orienta no nosso dia a dia. Deus não se agrada desse tipo de fé. Isso é falta de fé, isso é falta de confiança dele. Deus, irmãos, aqui ele não está sendo árbitro por exigir fé daqueles que os buscam. Não, a Deus está sendo muito exigente. Não, porque nós também exigimos isso dos nossos filhos, exigimos isso das nossas esposas, as esposas exigem isso dos seus maridos, nós exigimos também. E por que Deus, que é soberano, não pode exigir de nós? Como que nós queremos que as pessoas acreditem em nós? Como que nós queremos que as pessoas confiem em nós e Deus não pode exigir que nós confiemos nele? Então Deus, ele exige que nós confiamos nele, porque quem não confia nele, não pode agradar-lhe, irmãos. É impossível agradar a Deus. E isso é condição indispensável para nós nos contentarmos neles. É indispensável. Não há contentamento em Deus. Você não vai achar contentamento em Deus se você não for até Ele com fé para agradar. Fé. E você pensa que tem fé, tudo bem, porque você está buscando a Deus. Mas dependendo do contexto, irmãos, isso não é fé. Pois muitas das vezes nós só buscamos a Deus por interesse. E isso não é um tipo de fé que agrada a Deus. Então nós podemos dizer, Deus está satisfeito comigo porque eu estou buscando. Eu estou orando pela cura do meu filho, pela cura da minha filha, estou pedindo a Deus um carro, uma casa, estou pedindo que Deus me dê isso, me dê aquilo outro. Às vezes as nossas orações, na maioria das vezes nós oramos egoisticamente, porque nós queremos alguma coisa de Deus. Isso não agrada a Deus. Não é assim. Eu falei isso quarta-feira passada e constantemente nas orações iremos falar. As verdadeiras orações que agradam a Deus, irmãos, é quando nós vamos primeiro por interesse a Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. Nós precisamos aprender. Eu falei isso quarta-feira passada. Precisamos orar para a glória dEle, porque fora disso, irmãos, nós não conseguimos agradar-lhe. É impossível. Porque nós temos a tendência, irmãos, a agradar a homens para nós ficarmos bem. Nós sempre queremos agradar a homem, para nós ficarmos bem, para nós não ficarmos aborrecidos. Mas se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada. Se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada. Mas se você desagrada a Deus, não importa quem você agrada.
Se você agrada a Deus, não importa quem você desagrada. Mas se você desagrada a Deus, não importa a quem você está agradando, não interessa. Nós devemos em tudo agradar a Deus. E a melhor coisa para nós agradarmos a Deus, irmãos, é fé. Fé. Crer que Ele existe. Crer que Ele está lá para ouvir as nossas orações. E muitos cristãos aí, irmãos, por causa desse evangelho que eles estão pregando, eles pensam que agradar a Deus é quando eles vão lá dar uma oferta. Eu dei minha oferta de R$1.000, eu dei meus dízimos. É bíblico que nós devemos entregar as ofertas, é bíblico que nós devemos dar os nossos dízimos, mas isso não significa que Deus vai ser agradável, porque dar, irmãos, qualquer um dá. Se fosse assim, Ananias e Safira tinham agradado a Deus. Jesus disse que a mulher que mais agradou a Deus foi aquela que menos deu. Então o que Deus está querendo é fé, crer que Ele existe, nos aproximar dEle com fé, com amor, crendo que Ele será glorificado através das nossas orações aqui. 4 coisas, irmãos, que devem ocorrer para você agradar a Deus. 4 coisas. Primeiro, o que você faz precisa ser aceito por Ele. As orações que você faz precisam ser aceitas por Ele. Vejam bem, Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel se agradou Deus se agradou da oferta de Abel. E vocês conhecem a história, que ele não se agradou da oferta de Caim, não é verdade? Ele se atentou então da oferta de Abel. Segundo, a segunda forma de você agradar a Deus, o que você faz precisa estar de acordo com a sua vontade. Vejam bem Hebreus 13:21 da parte A. Vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. Então nós somos aperfeiçoados para fazer a vontade de Deus. Eu vou chegar depois nisso que você está pensando na quarta parte. Terceiro, para você agradar a Deus, você deve fazer de maneira agradável a Deus o quê? Com humildade, né? Com humildade. Fazer tudo primeiro com humildade, é a forma de nós agradarmos a Deus. Mas veja 1 Coríntios capítulo 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Nós somos porque a graça de Deus está em nós. Outra coisa da forma que nós devemos fazer para agradar a Deus, fazer tudo com sinceridade, isso é agradável a Deus. Isaías 38:3, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. Olha o que o profeta está dizendo. Andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aliás, o rei Ezequias, o que Isaías registrou no Isaías 38, versículo 3. Então, irmãos, é andar com sinceridade. Isso é agradável a Deus. E outra coisa para nós agradarmos a Deus é andar com alegria, ser alegre na presença de Deus. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aqueles que dão com alegria, irmãos. Esse dar com alegria nesse contexto, quando Paulo escreveu, estava relacionado à oferta e aos dízimos. É óbvio que é isso mesmo, mas o Senhor também se alegra quando nós damos a nossa vida a Ele com alegria, com amor, mesmo nas lutas, nas provações, você está com amor, com alegria, com satisfação de servir a Deus. Esse é um tipo de crente, de gente, irmãos, que agrada a Deus, que a oração vai chegar diante do Senhor. E a quarta forma de nós agradar a Deus, você deve fazer tudo para a sua glória, porque se nós não fizermos para a glória dele, não tem valor para ele. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E tudo isso, irmãos, isso tudo somente é possível pela fé. Sem fé é impossível nós fazermos isso. Precisamos de fé para fazer isso. Pastor, então eu não posso pedir um carro a Deus, eu não posso pedir uma casa a Deus. Pode, não tem problema, mas esse não é o objetivo bíblico.
Essas coisas são consequências, irmãos. Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe daquilo que nós precisamos nessa terra. Primeiro é glória dele, louvor e honra do seu nome. As demais coisas nos serão acrescentadas, Jesus falou. Não vamos fazer campanha disso, campanha de 7 sexta-feira, campanha de prosperidade, campanha para ganhar, nada disso, irmãos. Isso é antibíblico, é orar ao Senhor e viver na sua presença, agradar a Ele para receber a sua graça e por misericórdia. Vamos lá ao próprio texto. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário crer que Ele existe. É necessário. Primeiro, é impossível agradar-lhe. Porque, olha essas duas palavras, impossível e necessário. Impossível e necessário. Porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe. Como você vai se chegar a Deus se você não crê que Ele existe? Por isso que os ímpios não conseguem se aproximar de Deus, porque eles não sabem no Deus que existe. Um ateu não tem como buscar a Deus, não crer que Ele existe. A palavra se aproxima aqui significa literalmente, irmãs, essa palavra, quando ela no grego original, está significando vir de frente, aproximar-se ou chegar perto, ou seja, vir para visitar ou associar-se. Então, quando você se aproxima de Deus, você está visitando o Senhor, você está se associando a Ele, aproximando dEle, e Ele só permite que você se aproxima quando você faz isso com fé. Por isso que ele fala, aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. Esse crer aqui, irmãos, é fé, é acreditar que Ele existe. Então, descreve a aproximação ou entrada na presença de uma divindade. Por isso que em Hebreus 4,16 ele diz, cheguemos ou aproximemo-nos, pois com confiança ao trono da graça. Chegamos diante de Deus com confiança, aproximemo-nos diante dEle ao trono da graça pela fé, cheguemos-nos, nos aproximemo-nos dEle, nos associemos a Ele, irmãos, Ele vai ouvir as nossas orações, Ele vai escutar as nossas orações, quando nós aprendermos como nos aproximar dEle. Por isso ele disse, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o pronome, aquele é qualquer um, qualquer ser humano, pastor, qualquer um, creia que Ele existe. O mundo crê, irmãos, que Ele existe, mas não se aproxima. Esse crer aqui é confiar, é acreditar que quando você dobrou o joelho, Ele está ali para te ouvir, irmãos. Mesmo que o céu esteja fechado, mesmo que esteja tudo nebuloso, mesmo que esteja tudo escuro, mesmo que as casas vão cair, você crê que Deus está ali para te ouvir. Pecador por pecador, você mesmo. Nós somos pecadores, irmãos, mesmo. Nós nunca vamos conseguir nos aproximar pela nossa própria capacidade, pela nossa própria justiça, pela nossa própria santidade. Deus já sabe que nós somos pecadores. Então, quando Ele vai ouvir as nossas orações, Ele já sabe que é um pecador que está se aproximando dEle. E quando nós identificamos como pecador, nós queremos dizer para Ele, Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu não posso ficar sem o Senhor. Por isso que a oração com fé agrada a Deus, irmãos. Nós já somos pecadores. Tem pessoa que tem vergonha de se aproximar de Deus, não sei vergonha de quê? Somos pecador mesmo, falhamos constantemente contra Ele, então Ele é o único que tem a capacidade para perdoar os nossos pecados. Por que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe? Porque Ele é galardoador, irmãos. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Literalmente, aqui, Deus, Ele se torna um galardoador. Ele presenteia, sabe? Automaticamente Deus se torna um galardoador. Isso que é interessante. É importantíssimo isso. A fé não apenas crer que Deus existe, mas confia que Ele recompensará aqueles que o buscam. Então continua buscando, tenha paciência, continua buscando em favor
dos seus problemas, das suas lutas. Primeiro adore a Ele e depois entregue suas lutas a Ele. Continue orando em favor dos problemas que você tem, das lutas que você está enfrentando. Adore a Ele mesmo, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam com fé. E a maior recompensa, a maior galardão disso, sabe o que é, irmãos? É conhecer a Cristo. Deus vai revelar o seu Filho a nós. Esse é o maior galardão que nós podemos receber, a maior recompensa que nós podemos receber. Ele é galardoador, irmãos. Deus vai revelar o seu Filho nas nossas vidas, é isso que o texto está dizendo. Porque quando nós tendo Jesus, nós temos tudo, irmãos. Nós tendo Jesus, não importa se estamos na cova dos leões. Se temos Jesus, não importa se vamos ser jogados na fornalha de fogo ardente. Se nós temos Jesus, não importa se nós vamos ser lançados no meio de uma cova cheia de serpentes, não importa, porque nós temos Jesus. E Deus vai galardoando e vai revelando Cristo em nossos corações. Essa é a maior recompensa que o homem pode receber, irmãos. E Deus não existe somente como recompensador, mas Ele prova ser um recompensador daquela pessoa que o busca diligentemente, irmãos. É bíblico o que Deus está falando. O que nós estamos aprendendo aqui nesta noite é para nós aprender a orar, irmãos. Porque Deus é galardoador. Pastor, então torna a tocar na mesma tecla. Então Deus é galardoador, Ele vai me dar carro, casa. Não! Ele vai te revelar Cristo na sua vida. Ele vai revelar Jesus na sua vida. Que graça, que alegria, que confiança que nós teremos, irmãos. Enquanto o mundo está perturbado, nós temos confiança no Senhor. Ele revelou o seu Filho para nós, nos deu um grande presente e revelando dia após dia mais o seu Filho nas nossas vidas. Quem se aproxima de Deus tem pela fé certeza das bênçãos que há de vir, irmãos. Todos que se aproximam de Deus, é com certeza as bênçãos que há de vir. E às vezes nós pedimos a Deus coisas difíceis, impossíveis. Se eu for revelar aqui para os irmãos coisas que eu estou pedindo a Deus, vocês vão falar assim: pastor, você é louco, você é maluco. Olhando aos olhos humanos, irmãos, o que eu peço a Deus é impossível de acontecer, mas eu estou pedindo. Eu estou pedindo a Deus, que é para a glória dele. Se for para a glória dele, vai acontecer. Eu continuo pedindo, eu vou pedindo. Vou continuar pedindo, porque eu sei que Deus é poderoso. Irmãos, pensa bem, Sara teve filhos com 100 anos de idade. Vocês que são mulheres, pensam, uma mulher ter filho com 100 anos de idade, irmãos. Aos olhos humanos seria impossível de Sara conceber. Mas Deus fez ela conceber, irmãos. É impossível. Então há coisas das nossas vidas que nós pensamos nunca vai acontecer, só que nós esquecemos que nós temos um Deus muito grande, que para Ele nada é impossível. Quando nós vimos aquela parábola que Jesus fala do homem rico, que ele foge de Jesus, e ele não quer seguir Jesus, Jesus fala: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, né? Jesus não fala isso? Aí ele fala: olha, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quer dizer então que os ricos então vão ser perdidos? Não, não é isso que Jesus quis dizer. É literalmente o camelo passar no buraco de uma agulha mesmo. É literalmente o camelo passar. É impossível de um camelo passar no buraco de uma agulha. Aí ele fala assim: o que para os homens é impossível, para Deus tudo é possível, porque Deus é poderoso para libertar o rico e levar ele na presença de Deus. Então Deus liberta o pobre, o rico, quem quer que seja, porque Ele é soberano, gracioso. Ele faz tudo o que lhe apraz, irmãos. Foge do nosso entendimento, foge dos nossos pensamentos. Nós às vezes somos mesquinhos e não conseguimos entender a grandeza de Deus. Mas Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas, irmãos. Fazer grandes milagres que para nós é impossível, mas Deus pode fazer porque Ele é Deus. Basta nós agradarmos a Ele, nos aproximarmos dEle, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam.
E galardoador aqui, irmão, significa propriamente alguém que paga o que é devido, e só Deus pode fazer isso. É um recompensador, dar a recompensa de acordo com seus próprios valores, ou seja, Deus valoriza a fé, aí Ele te recompensa. Se nós formos a Deus com fé, com amor, Ele recompensa, Ele abençoa, Ele revela o seu Filho, Ele cura seus filhos, Ele faz a obra e o nome dEle é glorificado na sua vida. Deus valoriza e determina a base para as recompensas. Quais são as bases para a recompensa? Crer nele, confiar nele, ou seja, Deus recompensa os crentes, irmãos, por viverem na fé. Por isso que o mundo não consegue entender nós. Porque Deus nos abençoa, porque nós vivemos pela fé. E o galardão, como eu disse, irmãos, é o próprio Deus. Se diligentemente nós buscarmos a Ele. Lembram de Enoque? O que aconteceu com Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus fez o quê? O tomou para si. Ninguém mais conseguiu achar Enoque, porque Deus tomou Enoque para si. Elias andou com Deus, e Elias foi tomado na carruagem de fogo, e Deus o tomou para si, porque ele andava com Deus. O que Deus disse para Abraão? Os irmãos lembram? Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, e depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão. Aí Deus disse, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. O nosso próprio galardão é o Cristo, e quando nós temos Cristo, nós temos Deus, e tendo Deus, nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos, nós já conseguimos tudo, não falta mais nada para nós, temos tudo que nós precisamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele é o nosso grandíssimo galardão, nos aproximemos dEle com fé, creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque Ele é Deus, irmãos. Então isso é uma junção, irmãos, da oração e fé. Porque quem se aproxima com oração. E essa fé é necessária para agradar-lhe. Você só pode se aproximar através da oração. Você me diz que sua fé é pequena, certo? A sua fé é pequena. Então ore para que a sua fé possa aumentar, para que a sua fé possa crescer. Lembra em Lucas 17,5, quando os discípulos oraram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Os discípulos pediram isso a Jesus. Você tem pedido fé a Deus? Peça fé, Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé, aumente a minha fé. É isso que Deus vai fazer na sua vida, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Peça então fé, peça fé para se aproximar dele. A fé é um dom de Deus? Se é um dom, peça a Deus em oração. Vamos pedir fé a Deus em oração. Jesus se aproximou, irmãos, de um pai com o seu filho endemoniado. E esse pai pediu a cura do menino. Olha, o meu filho é jogado no meio do chão, depois dentro da água, meu filho está endemoniado, seus filhos tentaram aqui repreender esses demônios, não conseguiram. Aí Jesus disse para ele o seguinte, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você crê? Jesus disse para ele. O seu filho está endemoniado. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Jesus perguntou se ele tinha fé. Em Marcos 9, 23. O pai orou com lágrimas. E o pai disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ele viu o filho dele endemoniado. Ele viu o filho dele que ninguém conseguia libertar o filho dele. Aí ele falou, ajuda a minha incredulidade, Senhor, eu creio em Ti. Irmãos, não importa se a nossa fé é pouquinha, não importa. Ela pode aumentar, ela pode crescer. Ela pode ser expansiva diante de Deus. E isso Deus quer fazer na minha e na sua vida, nas nossas vidas, para nós desfrutar o melhor de Deus, irmãos. Às vezes nós não estamos conseguindo desfrutar a melhor coisa de Deus, porque a nossa fé está sendo muito mesquinha, muito pequenininha, muito frágil. Precisa pedir para aumentar mais a nossa fé. Para que nós possamos buscar Ele. Então, ajuda no Senhor a minha incredulidade. Se orarmos com sinceridade, irmãos, Deus vai nos levar a caminhos gloriosos.
se buscarmos a Deus cada vez mais, chegarmos mais cedo na igreja. Nós temos a oração da quarta-feira às 19 horas, tem oração até às 19h30. Domingo nós temos a oração de 8h30 às 9h. Muitos irmãos só chegam depois de 8h30. Nós temos a oração à noite das 18h30, das 18 horas às 18h30. As pessoas só chegam depois das 18h20, 18h15, não chega para orar, irmãos. Se fosse uma vez na vida, que às vezes acontece, isso mesmo, vai acontecer de atrasar, tem um problema, temos as lutas, é normal. Mas o problema é que virou, às vezes, rotina, irmãos. Então, isso é falta de honrar a Deus. E às vezes queremos os melhores das coisas de Deus, mas a nossa fé está sendo muito fraquinha. Eu vou chegar lá depois da oração. Não é que você fala com a boca, mas fala com as atitudes, com o coração. A oração é das 18 às 18h30, mas só chega às 18h28, só chega às 18h25, sabe? Isso é domingo à noite, isso é domingo pela escola dominical, isso desagrada a Deus. Feliz é aquele que vem para orar, que ama estar falando com Deus. E às vezes a oração, irmãos, Deus não vai oprimir ninguém não, aquela oração cansativa não. Orou um pouco de joelho, levantou, sentou, depois torna a orar novamente, vai orando até dar os 30 minutos, é falar com Deus. Isso vai aumentando, vai melhorando a nossa fé, vai desenvolvendo a nossa vida, a nossa capacidade espiritual. E Deus vai se revelando em nós cada vez mais, vai sendo o galardão das nossas vidas, e nós vamos tendo alegria de servi-lo a Deus. Força para orar. Edward M. Baldes, ele falou um texto muito interessante, o M. Baldes. A oração projeta a fé em Deus, entre aspas. A oração projeta a fé em Deus e Deus no mundo. Somente Deus pode mover montanhas, mas a fé e oração movem Deus. M. Baldes, ninguém conhece ele, um homem que morreu pobre, simples, mas escreveu vários livros sobre oração, e não só escreveu sobre oração, mas era um homem que orava, que passava orando diante de Deus. Então, ele diz, somente Deus pode mover montanhas, mas a fé e oração movem Deus, e isso agrada a Deus. Assim, irmãos, a oração e a fé precisam estar juntas. Você não pode separar a oração da fé. A oração depende absolutamente da fé. Ela não existe separada da fé. A fé faz a oração ser eficaz e, de certa forma, deve precedê-la. Quando contemplamos a grande importância da oração, encontramos a fé ao seu lado. A importância da oração e a fé está ali do lado da sua oração. A oração nos leva a uma vida de fé. E a melhor forma de se aproximar de Deus é através da oração, onde nossa fé é aumentada. Quer que a fé aumente? Ore. Quer que a fé sua sobreponha? Ore. Busca a Deus. Se aproxima dele com fé. A fé, na realidade, não traz a bênção, mas nos coloca na posição de pedi-la. Assim, se você crer naquele que é poderoso para fazer muito mais do que lhe pedimos, certamente a bênção virá ao seu encontro, porque você está buscando a Deus. Assim, mesmo quando você ora em secreto, Deus tem uma recompensa prometida para você. Ninguém está te vendo, ninguém está te olhando, mas o Pai vai te recompensar. Mateus capítulo 6, versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Nós precisamos nos aproximar de Deus mais e mais, irmãos, amar a Deus mesmo. Nesses últimos dias, a gente não pode retroceder, não podemos recuar. O mundo está mal, o mundo perverso que não crê. Mas aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Porque tem pessoas, irmãos, que vão só dobrar o joelho por costume. Já é rotina, é costume. Mas não está crendo que Deus está ouvindo a sua oração. Às vezes orou, até esqueceu o que pediu a Deus. Ora de manhã, de tarde, esqueceu, nem lembra mais o que está pedindo a Deus. Não tem um caminho, não tem um rumo para o que está pedindo a Deus. Nós precisamos de um caminho correto do que estamos falando com Deus. Primeiro, aprendemos que é para glorificar a Ele, agradar a Ele, ser agradável a Ele. As outras coisas Deus vai nos encaminhar.
Deus certamente recompensa aqueles que o buscam com toda persistência. A oração persistente confere segurança e encorajam aqueles que buscam a Deus. Essa perseverança traz ricas recompensas àqueles que oram. A verdadeira oração é bem-sucedida, pois ela é dirigida a Deus com fé. Relembramos que a fé é condição inseparável da verdadeira oração. Tiago nos recomenda pedir sabedoria a Deus, mas devemos pedir com fé, sem duvidar. Tiago disse: peça sabedoria a Deus, mas peça com fé, não duvide no seu coração. Aquele que duvida não recebe de Deus nada, irmãos. Quem duvida no seu coração, Deus não se agrada, é pecado, Deus não gosta disso. Deus não aceita dúvida no nosso coração, é proibida a dúvida. A dúvida impede que façamos orações eficazes, porque estamos duvidando de um Deus que pode. Todo questionamento deve ser vigiado e evitado. Não pode haver lugar para o medo e para a incredulidade no nosso coração. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo, irmãos. A fé precisa nos levar a cairmos de joelhos diante de Deus em oração e nos tornar mais firmes para que mandemos embora todo espírito contrário de negatividade. Todo espírito de dúvida vai cair por terra no nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade que vem desanimar nós, no nome de Jesus, vai cair. Através da oração sincera, oração verdadeira, oração justa para agradar a Deus, e a vitória é do povo de Deus, a vitória é sua, a vitória ela é nossa, irmãos, porque é promessa do Senhor na sua palavra. Continua orando, continua buscando, continua se aproximando de Deus, creia que Ele existe, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aqueles que o buscam em espírito e em verdade receberão o galardão do Senhor. Cristo vai se revelar mais e mais em sua vida. Portanto, oração e fé, irmãos, é um casamento perfeito. Nunca vamos colocar o espírito do divórcio entre a oração e a fé. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça e nos dê graça mais e mais nas nossas vidas. Feche os teus olhos e vamos orar. Louve a Deus no seu coração por tudo que você tem passado, por todas as provas, por todas as lutas. E ao mesmo tempo glorifique a Deus e peça o que você está no seu coração, que seja para a glória do seu santo nome. Pai Santo, nós te louvamos e a ti bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso. Ajuda-nos, ó Deus, a nossa incredulidade, como aquele pai pediu ao Senhor Jesus, ajuda a minha incredulidade. Nós oramos também nesta noite como os discípulos oraram, acrescenta-nos a fé, ajuda-nos, ó Deus, a levarmos uma vida de oração, para agradar ao Senhor, para glorificar o seu nome, para te exaltar. Que nós venhamos aprender cada vez melhor te servir, ó Deus, porque sabemos que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um dos teus servos, dos teus filhos, das suas filhas. Que os milagres comecem a acontecer e o teu nome seja glorificado na vida dos teus servos, das tuas servas, ó Pai. Teu nome, Jesus, seja glorificado no lar de cada irmão. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada irmã, de cada irmão. Os necessitados, aflitos, meu Senhor, nós te rogamos, ó Deus, pela fé, porque cremos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Cremos que o Senhor existe e que o Senhor está conosco. Te pedimos no nome de Jesus. Amém.